Aba 3. 28 de outubro de 2018. Aba. Aba cumprimenta cada aba, no coração do coração. Vamos nos contentar com um momento em silêncio, para que todos possam acolher e se acolherem com a mesma evidência e com a mesma leveza. Silêncio. Aba. Bem-amado, nós, portanto, simplesmente continuaremos nossos intercâmbios e nossas comunhões através do seu testemunho, seus questionamentos e interrogações. Por isso, convido cada um de vós, acima de tudo, a se acolherem na sua totalidade e na sua verdade. Bem-amado, dou-lhe a palavra para começar a falar. Vou começar com um testemunho. Já faz alguns meses que percebo essa alegria permanente ou quase. Eu me sinto tão bem em mim mesmo e na vida, mais e mais eu mesmo, e mais sereno, com mais e mais confiança na vida. Nos últimos dias, com as energias do momento, se posso dizer, sinto constantemente esse ir e vir, bem, não tão bem, com minha pessoa, meu personagem, que tenta assumir quando eu estou no fundo, sei que estou muito bem, na alegria. Aba. Bem-amado, agradeço suas palavras. No entanto, no que tem acontecido por alguns dias, como você aponta, e como muitos de vocês estão vivendo, existe de fato, ou pode existir, um sentimento e uma experiência de oscilação extremamente rápida levando você, de fato, da alegria para a pessoa. Como você diz tão bem, isso é visto, é percebido, você só pode constatá-lo. E eu só posso convidar você para sempre deixar a alegria, não para se interessar pelo que vem da pessoa, acolhendo e deixando magnificar e se evacuar, através do seu fogo do amor. É simplesmente para você observar o que está acontecendo, mesmo que seja desagradável e simples, no instante seguinte, colocá-lo de volta no instante presente, sem pedir nada e esperar por nada, então o milagre da alegria entrará novamente sem qualquer dificuldade. Como foi anunciado, e como está se tornando cada vez mais importante, você observa tudo, é claro, de acordo com diferentes intensidades e escalas, pois há elementos na vida cotidiana deste mundo que parecem mudar, desintegrar ou modificar. Você percebe aqueles momentos de alegria que o levam em um soco, ou que são estabelecidos em durações mais longas. É precisamente aqui também, ao nível da tela do mundo, essa dupla contradição, ou duplo contraste, entre o aparente caos e a alegria interior. É o mesmo para a pessoa que vive, eu diria, seus últimos momentos de luta, esses últimos momentos de resistência antes de capitular na intensidade da luz, no nível coletivo. Por isso, é importante não ficar alarmado. Há, em você e em cada um de vocês, a mesma marca de referência. Este marco é o da alegria ou, pelo menos, a paz e a serenidade, e que, a partir de agora, para muitos de vocês viverem na forma de êxtase, ou como eu disse, na forma de beatitude. Não se preocupe com nada. Você sabe reconhecer, uns e outros, os instantes e os momentos em que a alegria está presente, e os instantes ou os momentos em que a pessoa tenta recuperar algum controle. Eu lhes lembro que mesmo nisso você não tem nada para fazer, exceto para jogar de alguma forma, como você diz em seu testemunho, o papel do observador, que doravante não é nada mais do que seu eu eterno, que não conhece movimento e permanece imóvel. A própria fixidez do observador, chegando a ver tanto a alegria quanto a pessoa em ação, nessas últimas tentativas de controle, só pode deixar passar. Se você adotar esse comportamento, você observará, no momento, o desaparecimento do que era resistência, obstáculo aparente ou simplesmente hábito residual da vida neste mundo. Você constata isso, mais e mais vezes, e eu acho que os testemunhos serão inumeráveis neste sentido, à medida que os dias passam, não para a aba, mas entre vocês, sobre sua experiência ou risos, alegria, leveza, serenidade, felicidade. É como se você realmente encontrasse o que você tinha esquecido, o que havíamos esquecido e que hoje é revelado na íntegra.
Como foi dito, alegria, êxtase, êntase, paz ocupam todos os espaços, de uma maneira cada vez mais dominante em sua vida, a fim de restaurá-lo à vida. Isso está acontecendo agora. Isso se desdobrará, cada vez mais intensamente e cada vez mais visível. Nenhum obstáculo pode deter, individual ou coletivamente, a inteligência da luz. Este último, a partir de agora, progride cada vez mais rapidamente, em termos lineares, e cada vez mais extensivamente, em termos espaciais. Bem-amados, podemos continuar, por favor, com, neste momento, os outros testemunhos antes de irmos para as perguntas. Este é um segundo testemunho. Hoje de manhã, domingo, enquanto tomava o café da manhã, ouvindo a primeira mensagem desta sessão com Abba, nos últimos minutos, em silêncio, ali, nesse acolhimento do momento, as pernas começaram a vibrar. Essa vibração subiu para o coração e se expandiu, cabeça jogada para trás, boca aberta, olhos fechados, tempo parado. Sons, como um sussurro, encheram os ouvidos, as lágrimas correram, sons saíram da minha boca em um suave lamento, alegria indescritível me encheu e eu acolhi aquele momento abençoado. Eu não estava mais aqui, mas eu estava lá, saboreando este néctar divino e fiquei assim por um momento, antes de continuar o café da manhã, sorrindo, em alegria. Que belo presente para começar esse dia também. Estou aqui com todos vocês, agradeço a cada um de nós. Obrigado. Abba, bem-amados, somos todos individual e coletivamente com você. Agradeço seu testemunho e aproveito a oportunidade para estipular vários elementos. É de fato apropriado não atribuir à aba exterior o que acontece em você em relação a esta alegria, ouvindo minhas palavras. Porque minhas palavras não são apenas suas palavras, mas são também as palavras que ressoam em você, qualquer que seja sua língua e qualquer que seja o significado de minhas palavras. Este não é um aspecto vibratório ou um aspecto luz. Eu prefiro evocar o termo ressonância comum, fazendo você descobrir a si mesmo, descobrindo que você me descobre, e me descobrindo, eu descubro você. Isto não é sobre encontrar um mestre. Não é uma questão de encontrar um aluno, mas de entrar na ressonância perfeita, em pé de igualdade, porque você é tanto o Abba quanto eu. A única diferença que ainda pode existir é a intensidade desta revelação e as manifestações desta revelação, mas como vocês serão mais e mais numerosos a constatar, mesmo que vocês não entendam minhas palavras, em outra língua, que é francês, não importa. O que acontece está além da vibração agora. É mais uma ressonância e uma correspondência entre o Abba que fala e o Abba que ouve, que é exatamente o mesmo. Existe apenas uma consciência, somos todos Abba. Existe apenas um Abba. Existe apenas uma consciência. É isso que você vive, e testemunhou repentinamente esta manhã, que isso seja me escutando, que isso seja lhes escutando, que isso seja no seio da natureza, que isso seja não importa em que circunstância, porque as circunstâncias são apenas pretextos daqui em diante para o completo desvelamento da luz e especialmente, de quem você é, além de toda a identidade, como de todo o mundo. É nisto que você experimenta este sorriso, as lágrimas que fluem, é a realização completa para muitos de vocês, do juramento e da promessa sem quaisquer pré-requisitos, sem nenhum conhecimento prévio, sem qualquer projeção, simplesmente pelo seu acolhimento. Acolher é tornar-se disponível. Acolher é liberar as algemas dos últimos véus e das últimas resistências do ego, dos hábitos da pessoa, para os quais você não tem nada a fazer a não ser deixá-los passar, olhando para eles se quiser, mas sem agarrá-los, sem tentar interpretar. Como eu disse, a inevitabilidade da luz é uma evidência. Você não tem nada para fazer, você apenas tem que ser e deixar ser, acima de tudo, o que você é, além do ser. Garanto-lhe que isso é verdade, basta mergulhar no silêncio interior, nessa noção de acolhimento e espontaneidade e preguiça, para observar o mesmo sorriso que florescerá novamente em seus lábios, em seus olhos, em seu coração.
Isto não está relacionado ao Abba, pelo menos aquele que fala, mas está relacionado ao Abba que você é, porque não há distância, não há mais distância, porque não há mais separação, porque existe o Uno. A atualização do juramento e da promessa termina com esses testemunhos que se tornarão cada vez mais intensos com o passar dos dias. Não devemos procurar nenhuma divindade, nenhum mestre, nenhum guru. Veja em mim apenas um humano simples, que é humano como você, e que continua seu caminho humano e vive, ao mesmo tempo que você, a redescoberta total, além de toda a identidade. Então eu sou apenas o ressonador ou o catalisador, se você preferir, o que simplesmente, neste caso aqui, das palavras, mesmo além do seu significado, como eu disse, simplesmente ressoa a parte íntima e última do seu ser que é então exposto à consciência, espontaneamente. Isso não está relacionado à minha ação do momento. Isto está simplesmente relacionado à resolução da anomalia primária que é encontrada, agora vários meses depois, a sua resolução em uma escala nunca alcançada, permitindo que muitos seres humanos, independentemente de mim, encontrem o Abba, para recuperar o juramento e a promessa, mesmo antes do evento coletivo. O evento coletivo que, como eu disse e alego, está surgindo em um horizonte muito próximo em termos lineares. Cabe a você, se quiser, olhar para o que está acontecendo, tanto dentro quanto fora, porque no final você entenderá e viverá que não existe nem dentro, nem fora, nem exterior, nem interior, mas existe apenas a verdade. E esta verdade não precisa de mundo, nem de forma, nem de tempo, nem de espaço, nem de consciência, nem de nenhum questionamento. Então, naquele momento, que já está se vivendo, você vai encontrar em você, mesmo que esse estado desapareça temporariamente, porque só pode reaparecer, vai lhe levar a constatar, no funcionamento de sua pessoa, neste mundo, muitas mudanças relativas a necessidades e comportamentos, como forma de entrar em relação. A espontaneidade se tornará natural. A verdade se tornará natural, não haverá mais compromisso, nem máscara, nem menor papel, porque você estará naquele momento na verdade nua. Esta verdade nua é o resultado da inteligência da luz que percorre cada um de vocês, porque além da identidade, antes de perder qualquer referência visual, isto é, o momento em que o ser dá lugar ao não ser e à beatitude eterna. Nesse momento, estar e não ser se juntam, e nesses momentos não pode haver interesse no que quer que seja ilusório, pelo que quer que esteja acontecendo. Você está ancorado naquele momento, aqui mesmo através do efêmero em sua eternidade e em sua verdade. Isso aí corresponde ao grande vazio, ao grande silêncio, onde não há necessidade de visão, de experiências de consciência, nem mesmo da consciência, nem de vibrações, nem mesmo de energia. Assim, este tudo é realizado, toma um rumo muito poderoso, muito presente e conduz você literalmente, para além de qualquer conceito, além de qualquer resistência, como além de qualquer questionamento. Dou graças por este segundo testemunho e vamos ouvir e acolher o próximo. Então não é realmente um testemunho. É mais uma questão, não tenho outro testemunho. Abba. Então vamos ouvir. Olá Abba. Estou enviando esta mensagem para você na noite de 26 a 27 de outubro porque me sinto angustiada. Saber que os 132 dias estavam terminando me deu tanta alegria que minha decepção é imensa. Eu pensei que finalmente viveríamos a apoteose do planeta Grelha, que seríamos libertados das nossas cascas. Pode ser que eu não tenha entendido o cenário do fim dos tempos. De qualquer forma, não posso me deixar passar por essa escuridão do coração que me invade. Eu não tenho coragem suficiente para ainda considerar viver dias e dias na Terra. Como passar por essa provação? Sinto-me impotente, nem mais um pouco de leveza, não sinto nem ao fundo a alegria que ainda me habitava por meses. Obrigado pela sua presença, sabendo que você pode me ouvir já é uma grande ajuda. Abba. Bem-amado, eu expliquei esta manhã durante satsang o que estava acontecendo agora.
As datas, não há mais que procurar, você mesmo disse. De fato, os 132 dias acabaram. A única mudança no programa que foi anunciada foi o fato de que vivíamos, cada vez mais extensivamente, mesmo antes do evento, a ressurreição. A ressurreição deveria ter ocorrido, segundo o programa e o plano estabelecido da inteligência da luz, somente após o processo chamado de êxtase. Vocês são, portanto, portadores e vocês se tornaram vivos, mas, mesmo assim, vocês sabem disso e você diz isso tão bem, seu corpo e este mundo ainda estão lá. Portanto, é necessário compor, não fazendo esforços, mas aceitando, como você disse, atravessar esse sentimento de desespero no final de uma data que já passou. A apoteose é vivida e eu lhes digo que a apoteose não está relacionada com o evento. A apoteose se vive agora. Isso terminará, na verdade, no momento do evento. O evento está à sua porta. Quando digo está à sua porta, não são anos. São dias, horas, semanas, meses, ninguém sabe. E é durante este período que devemos render graças e agradecer por ainda estar neste plano, para permitir que inúmeros irmãos e irmãs vivam esta alegria. Como eu disse também, as oscilações se tornam cada vez mais visíveis e perceptíveis. Todo o problema vem da identificação com a pessoa, como você diz, e você está experimentando isso hoje. Isso não importa. É apenas um momento para passar, como você diz que não pode atravessá-lo. Então deixe-se atravessar, simplesmente, não decida nada. Aceita e acolha. Não tente eliminar esse negro do seu coração. Não pense na alegria que você parece ter perdido. Permaneça imóvel, silencioso, não peça nada, não espere nada, e deixe ser o que você é, que não tem nada a ver com o que você sente, nisso que você descreve. Mas a inteligência da luz sabe perfeitamente o que é adequado para todos, porque você também é a inteligência da luz, mesmo que em certos momentos, pareça não ser mais iluminado, mesmo que em certos momentos, pareça a você entrar, não com raiva, mas com desespero, o que cria, no nível desse desespero, mesmo que não seja duradouro, essa tensão em direção ao abandono, que o levará a deixar a alegria reaparecer novamente. O que foi vivido uma vez em relação a esta alegria e fogo do coração, ou o coração ascensional, nunca pode desaparecer. É o mesmo, na abertura do que foi chamado de chakras, há muito tempo, quando o revestimento dos chakras foi perfurado, nunca mais eles puderam ser fechados. É o mesmo para a alegria. É o suficiente para ter experimentado uma vez, mesmo que hoje pareça estar longe de você, é simplesmente porque você tem que olhar para isso, e deixar-se passar, apenas isso, e nada mais. Assim, você também perderá o hábito de procurar por uma data, para procurar um evento. Cuide das datas, se lhe interessarem, sobre o desdobramento de eventos dentro da ilusão. Mas do reencontro da ilusão, da eternidade, no evento coletivo e no evento final, não pode ser seu salvo-conduto. Isso é uma certeza. É evidência. Não há demora, sem pressa. Existe simplesmente uma inteligência da luz que está em ação, e que é muito mais inteligente do que os anciões, as estrelas, poderiam dizer, porque eles mesmos não conheciam a data. Nós sabíamos, de fato, uns e outros, a finalidade do que está acontecendo, desde que tudo é realizado. Nós apenas temos que caminhar novamente no relógio do tempo, os poucos passos necessários para acompanhar a luz e acompanhar os irmãos e irmãs em sua descoberta de si mesmos. Que passa por palavras, silêncio, que passa por música, parte, tudo que pode emanar de você nos momentos em que você está em alegria, não faz qualquer diferença, porque o resultado será sempre o mesmo, para ampliar a alegria e, especialmente, para exercitar e demonstrar o contágio da alegria. Quanto ao êxtase e beatitude, eles também se tornarão contagiantes. O contágio do qual falo no momento, é exatamente, dito de outra forma, o que eu poderia ter respondido a um dos testemunhos anteriores. Não sou eu quem faz isso, não é você quem faz isso.
é o fato de que nós somos dois, em silêncio e acolhimento, que revelam a verdade e nada mais. Se você é capaz de fazer isso individualmente, cara a cara consigo mesmo, então você viverá da mesma maneira. Isso fortalecerá seu sentimento e sua experiência de estar além da forma, e simplesmente sendo esta alegria nua e sendo Abba, além de qualquer identidade. As oscilações vão durar, elas serão mais curtas e curtas, apesar de sua intensidade. Essas oscilações o levarão a notar, no espaço de algumas horas ou alguns dias, a predominância da alegria, o que quer que você tenha vivido da escuridão alguns minutos antes, ou algumas horas ou dias antes. Isso não é para se alarmar, especialmente desde que, no nível coletivo, a ascensão coletiva começou há muito tempo. A ascensão individual está chegando agora, e neste processo de ascensão individual, um número de elementos podem se apresentar dentro da consciência. Não é uma questão de recaída, de erro, de culpa ou de qualquer responsabilidade, mas é o jogo da luz coletiva que afeta você no nível individual. Alguns dias atrás várias emoções foram liberadas no nível do coletivo humano, da consciência de Gaia. Todos vocês participaram, independentemente de sua própria consciência, do metabolismo desses elementos emocionais relacionados ao plexo solar. Entre os sensitivos de vocês, vocês foram numerosos, mesmo sem nenhum problema anterior, a sentir essa gravidade ou esse desconforto no plexo solar. Já foi o suficiente, você sabe disso pela próxima vez, porque haverá outros, que quando você sentir esse tipo de coisa, em especial, não interprete, não analise, não questione, coloque no momento, em alegria, e deixe passar. Naturalmente, para os sensitivos, você sentirá o fluxo de energia, o fluxo de vibrações e o fluxo de luz, que foram dolorosos no plexo solar, de volta através de seu coração, para a garganta. Mais uma vez, no nível da garganta, muitos de vocês descobriram, e isso, de fato, por muitos anos, há muitas passagens ocorrendo no nível do chakra laríngeo. É o mesmo para a eliminação, desta vez do coletivo, mas passando por seu indivíduo, e seu ser, que permite metabolizar as emoções geradas pelo caos. É o acompanhamento pela sua presença, o acompanhamento pela sua alegria, por esta epidemia que ocorre e que se confirma a cada dia um pouco mais, ajuda enormemente e absorve o choque da humanidade. Só posso repetir que a inteligência da luz conhece perfeitamente a cronologia e o desdobramento de cada um dos estágios minúsculos de cada um, como de todo o coletivo, bem como as interações existentes entre todas as consciências presentes na Terra. É esta alquimia que irá acelerar grandemente o processo. É esta alquimia, apesar das suas oscilações, que irá ampliar a alegria e implantá-la ainda mais, assim como em você, individualmente e coletivamente. Não pode haver outra alternativa. Não pode haver erro. Não pode haver atraso. O importante hoje, e repito de novo, seja qual for a urgência do evento coletivo, não é tanto esse acontecimento em si, mas a ressurreição que você vive, porque está contido aí. O juramento e a promessa, é claro, mas a revelação não apenas dos elementos da consciência que é mantida e afastada de você, mesmo a multidimensionalidade, expondo você e permitindo metabolizar os últimos hábitos relacionados a este mundo, coletivo como individual, mas através de você. Tudo é perfeito. Claro, quem está em tempos baixos não vê a perfeição. Mas olhando ao seu redor, ele pode ver claramente que está se espalhando, passo a passo, pouco a pouco, que é pelo seu meio virtual, até mesmo, que está dentro da sua família, no outro extremo do planeta. O que está acontecendo no nível do caos, seja o caos coletivo ou o caos oscilante que algumas pessoas podem experimentar em certos momentos, não importa, porque você sabe disso, você viveu a alegria que você teve vivido e que parece parar para algumas pessoas, algumas horas ou alguns dias, só pode reaparecer. Não há outra alternativa, lá também. Apenas tome cuidado para não reagir como nos velhos tempos, para não funcionar sistematicamente em ação-reação.
Lembre-se, a partir do momento em que você experimentou a alegria, mesmo que por apenas alguns minutos, a unidade está lá, mesmo que você manifeste a dualidade. Cabe a você, cada um de vocês, permitirem que esse antagonismo, esse aparente paradoxo, seja metabolizado. E garanto-vos que aqui também, atrás só há alegria, há apenas êxtase, há apenas felicidade. Tocando o estágio de êxtase e beatitude, então você conscientizará, se posso dizer, que você não é a consciência e que você é independente de tudo isso. Nesse momento, a alegria nunca pode desaparecer, mesmo no momento da oscilação. Você pode sentir a circulação da vibração e da luz chegando a lugares um pouco pesados e subindo naturalmente para o coração e evacuando. Você não tem nada para fazer, mesmo neste nível. E você vai ver isso muito rapidamente. E quando você vê a eficiência e inteligência da luz, você só pode aquecer. E você só será capaz de cessar todos os esforços, em vista de qualquer coisa concernente a quem você é. Você está realmente lá, na junção do ser e do não ser. Não é proibido, mesmo nesses momentos de baixa, como você diz, apelar para o Abba, em você. Você não tem que colocar na forma de quem fala, basta colocá-lo em você, o que, na verdade, só é voltar a si mesmo, em seu coração. O pensamento, a luz segue o pensamento, assim é o princípio da matriz crística. É bastante evidente que se, ao viver esses momentos de desespero, raiva ou rancor, comparados aos 132 dias que bem se esquadram, cabe a você encarar isso, não para alimentar isso. Mas lembre-se, naquele momento, não olhando para ele no passado, mas reativando por você mesmo, sem pedir nada, pense na alegria, em seu coração, e a luz seguirá seu pensamento, é isso, é tão simples quanto isso. Mas não pense sobre o que você está sentindo e apenas passando, nestes tempos baixos. Adote essa estratégia e você só pode ficar satisfeito. Silêncio. Abba. O fim da história, pessoal como da humanidade, como da criação, revela em você, o que foi explicado em grande extensão, a cocriação consciente. Então, o que você faz com essa cocriação consciente? Use seu pensamento. Não para chamar, não para pedir. Isto não é sobre oração, é sobre estar em acolhimento. É sobre acolher e ser. Nesse momento, a palavra alegria será suficiente para reinstalá-lo no coração, sem dificuldade. Mas, para isso, não devemos dar peso ao que é pesado. Devemos dar peso ao que parece ter desaparecido e, no entanto, ainda está lá. É apenas o ponto de vista, a localização da sua consciência que faz você pensar que desapareceu, que faz você pensar que está sofrendo. Isso nunca pode durar. A partir do momento em que você experimenta essas oscilações, você terá rapidamente, em você, a solução. Eu dei uma, pode haver outras, mas você as encontrará espontaneamente, no momento em que não protestar, no momento em que você não voltar aos antigos padrões de operação, relacionados a um mundo que se apaga, onde você tinha que reagir. O mundo da alegria, o mundo do amor além da forma, não é um mundo de causalidade, não é um mundo de reação, é um mundo de pura alegria, que não é a propósito nenhum mundo. Não é um espaço, não é um tempo. É apenas alegria. Você viveu, às vezes, por vários meses, como é dito neste questionamento, não importa. Quando algo passa por você, deixe-o passar, pense apenas em alegria, não pense em mais nada. Não para lhe pedir, porque senão você colocaria alguma distância, mas apenas pense alegria e nada mais. Pense no amor, sem qualquer outro conceito além do pensamento puro. Naquele momento, e então pensando no centro do seu peito, coração do coração, como foi chamado, você o viverá, e de uma maneira cada vez mais segura. Mais uma vez, não posso convencê-lo, cabe a você se convencer. E isso vai convencê-lo, porque não pode ser de outra forma.
Se não for este dia, será amanhã que você a viverá. Mas acima de tudo, é necessário evitar dar peso a uma emoção ou estado mental que passa. Senão, o que vai acontecer? Como o corpo da carne e a pessoa ainda estão lá, mesmo que seja liberado de si mesmo, pela luz, você dará densidade ao que está perdendo precisamente sua densidade, mesmo na intensidade daquilo que você vive, nesse baixo. Não há nem baixo nem alto, há apenas equilíbrio permanente. Há apenas imanência. Há apenas o coração do coração, onde não há mais pessoas, onde não há visão, onde há apenas alegria, que não precisa de nenhum apoio, de nenhuma explicação. Você está em casa. Nisto. Você é apenas inquilino em tudo que passa. Vocês são donos da alegria, porque vocês são a alegria e é o eu eterno que a vê e quem a vive. Silêncio. Aba, bem-amado, vamos continuar. O mesmo tipo de pergunta, então eu acho que você terá respondido, mas eu digo assim mesmo. Aba, é melhor perguntar de qualquer maneira. Aqui está. Para a Aba, nós vivemos os 132 dias. Então, você pode nos dizer quando o evento acontecerá. Obrigado. Aba. Amado, o evento como é chamado ocorrerá no momento em que deve ocorrer. É iminente, como eu disse e repito, em termos de horas, dias, semanas, até meses. Mas isso é tudo. O importante não é isso. O importante é a alegria e a ressurreição, porque quanto mais você na alegria, mais você viverá e se aproximará do êxtase, mesmo às vezes, e quanto mais você experimentará a beatitude, mais você atrairá de maneira coletiva o evento. Como você sabe, como eu disse, existem inúmeros fatores que interagem uns com os outros, neste encontro, no que acontece. Você é um dos elementos disso. E quanto mais perto você estiver de êxtase e beatitude, mais verá o caos crescendo lá fora e mais verá que sua alegria e sua leveza estão progredindo. É confiando nisso sem pedir nada e esperando por nada, que você irá trabalhar nas oficinas da descriação, nas oficinas da vida, e não de outra forma. Seu único meio de ação, se assim posso dizer, é precisamente não agir e deixar agir a inteligência da luz. Ela fará melhor do que você, melhor do que qualquer terapeuta, e muito melhor que o Aba. Porque, aceitando isso, você aceita o sacrifício e acelera o sacrifício em si mesmo, que é também um momento de alegria e não mais sofrimento. Além disso, nós não temos nenhum testemunho em relação a isto, porque isto acaba de acontecer por 2 dias, mas você verá todos os dias, que há mais e mais irmãos e irmãs que não conseguem parar de rir e não conseguem parar de sorrir, que não conseguem parar de cantar, que não conseguem parar de criar, como se uma nova vida estivesse realmente passando por você. E o que passa através de você é apenas a inteligência da luz, a do seu coração da eternidade, a do seu coração do coração, a do Aba que você é, que lhe traz tudo o que é necessário para liderar o que acontece, por si só, mesmo que seja graças a você, mas não é por você que isso acontece. Mas você participa. E nem mesmo por mim, nem mesmo pela terra, nem mesmo por Nibiru, nem mesmo pelos maus rapazes, mas simplesmente pelo resultado de todas essas interações. Você é um dos elementos dessa interação e, hoje, posso dizer que, mesmo que não haja nada a fazer, é sua responsabilidade aceitar isso, não fazer nada e deixar a inteligência da luz fazê-la. Se você aceitar isso, com honestidade e sinceridade, então você estará nos portões da beatitude. Você se tornará abençoado, não mais se preocupará com qualquer elemento de ilusão, sem fugir da sua vida, mas você se tornou vida, mais que a sua vida. Naquele momento ali, como declamaram incontáveis místicos, entre os anciãos e entre as estrelas, obviamente, não fazem que sinalizar aquilo que vocês estão a viver. Você tem o mesmo propósito que uma Mananda Moe, você tem o mesmo propósito que um Rumi, um Osho, já que você é o Aba.
E exceto pela alegria, exceto pela evidência, não há mais nada. E isso é suficiente por si mesmo. É assim que você descobrirá a ilusão da criação. É assim que você descobre e confronta as quimeras dos pensamentos, confinamentos, enfim, todas as condições degradadas da vida na Terra, que era tudo menos vida, mas a amputação da vida. Mesmo que na Terra, de fato, e você talvez tenha tido a oportunidade de conhecer alguns, existem povos da natureza que, apesar do confinamento da Terra, não viveram esse confinamento, e em particular ao nível dos elfos. Isso foi explicado em grande extensão. Mas hoje, lembre-se especialmente de que quaisquer experiências que ainda sejam vivíveis, seja na natureza, com os povos da natureza, na meditação, se quiserem, com cristais, se quiserem, o importante não está lá. Estes são apenas pretextos, eles são apenas muletas, até o momento em que a alegria será tal, que nada mais poderá emergir além da alegria. Nesse momento, será a beatitude e será eterna, e coincidirá com o retorno do evento. Silêncio. Abba, bem-amado, vamos continuar. Esta é uma pergunta de um irmão do Brasil. Jesus disse: você sabe a verdade, e a verdade o libertará. Mas estamos no final do Apocalipse e a revelação da verdade não aconteceu. Os manipuladores dessa humanidade ainda estão no poder. Essas forças negativas serão removidas da Terra antes do grande evento. Abba, bem-amados, eles foram aposentados por um longo tempo. O que resta são simplesmente os hábitos, os mecanismos operacionais que, de alguma forma, giram em rodas livres, memórias, fantasmas. Tudo isso não é verdade. A verdade foi revelada, ela continua todos os dias. Nós estamos de fato, como você disse, no final do Apocalipse, da revelação. Cristo havia dito: nada escondido de você permanecerá escondido. Este é realmente o caso. Mas sobre isto, a luz chegou, não de acordo com um plano estabelecido, como foi anunciado a vocês, mas envolvendo a ressurreição. Nesta ressurreição, como já dissemos, há apenas alegria. A alegria vem cobrir tudo. Então, talvez, no que lhe diz respeito, você esteja esperando demais por essa revelação no exterior, em vez de vivê-la no seu interior. Porque, acima de tudo, a revelação é a revelação do que você é além de todas as formas, como de toda a consciência. Aqui está o verdadeiro milagre, através deste corpo, e precisamente, através deste mundo que ainda parece estar em pé, mas tão pouco. Há apenas aparências que sustentam, através da mentira, o que ainda tenta ser camuflado e sufocado. Mas, claro, nada pode agora sufocar, camuflar ou mascarar a luz. Perca o hábito de procurar um evento antes, mas viva o evento. Alguns de vocês viveram, seja em um sonho, seja na premonição, na intuição, ou através da vibração, por um sentimento de morte iminente, no nível do buraco negro do coração, por um sentimento de partida. Nesse momento, a alegria está lá. De fato, a revelação não é a revelação da história. Isto lhe foi dito por inumeráveis vozes, por inumeráveis anciões, estrelas, por membros da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. Mas tudo acabou. Você só vê os remanescentes e restos do que está por hábito, e não por nutrição. Então não se preocupe com isso. Mas a revelação mais importante não é a revelação da falsificação ou confinamento. É a revelação do que você é. Porque a revelação do que você é, além de todas as formas, põe fim a toda a história, como a todo mundo. A verdade é algo muito perigoso. A verdade põe fim ao mundo. E você vive isso. Então deixe este mundo morrer, sem alimentá-lo demais. Deixe este mundo morrer acompanhando com riso e alegria e júbilo. Não se preocupe com mais nada. Esqueça qualquer anterioridade. Esqueça até o desdobramento da história, porque não há mais história que prenda.
Esqueça as datas, porque na alegria não há nenhuma data. E na beatitude, não pode haver nem mínimo de tempo ou espaço. Nesta beatitude, a pessoa sendo o que é hoje, comparado a alguns anos atrás, o trabalho termina para todos. Você não tem mais nada para fazer. Vamos repeti-lo mais e mais até que você viva isso. Então, nesse momento, tendo vivido isto, você descobrirá que nunca mais será capaz de experimentar oscilações e que a alegria permanecerá eternamente, quaisquer que sejam os eventos de seu corpo ou deste mundo. Você então agirá em você, viverá em você as palavras de Cristo. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. E eu diria mesmo que você não é de nenhum mundo. Além da origem estelar, além da criação, você é anterior a tudo isso. E você sempre estará lá, no final da criação. Essa é a verdade. Todo o resto são apenas verdades históricas que não são mais relevantes para essa verdade absoluta. Convido-os a vivê-lo e a alimentá-lo e, um pouco menos, a alimentar o olhar do mundo, especialmente no que diz respeito à loucura dos homens. Mas você tem muitos sinais que estão presentes e acessíveis a todos, sejam nos elementos da terra, pela ação dos cavaleiros, como foi explicado muitas vezes pelas irmãs estrelas, especialmente as nativas americanas. Olhe para o céu, porque aqui muitos elementos foram dados por todos os profetas, por todos os videntes, em todos os momentos e em todos os lugares, e isso está acontecendo agora. Então, sim, a verdade está aí, sim, a verdade é revelada. Mas a única verdade, última se posso dizer, ou absoluta, está em relação, de fato, com o evento final, ou o evento coletivo. Se eles estão juntos, não importa. O evento final, já é vivido em vários irmãos e irmãs, quaisquer que sejam as datas, qualquer que seja a hora. Esses irmãos e irmãs, que agora vivem a beatitude, não podem mais ser adulterados por nenhum elemento deste mundo. Qualquer que seja o peso de sua vida, ou a gravidade de sua vida, ou da vida onde você está, e você descobrirá naquele momento que mesmo isso não pode incomodá-lo ou impedi-lo de ser que você é. Naquele momento, a alegria é substituída pela beatitude, pelo grande silêncio, onde nenhuma palavra é necessária, onde nenhuma justificação possa ser aplicada, onde tudo é perfeito. Silêncio. Aba. Bem-amado, vamos continuar. Outra questão. Em toda a informação que você deu, Bidin, Maria, as estrelas, Raon, irmão K, etc., falam do choque que passará a toda a humanidade quando chegar a hora. Você pode, por favor, dizer algo mais sobre isso? Qual seria a chave que nos permitirá superá-lo? E isso acontecerá em todos os mundos também. Ele é um irmão ou irmã da Itália. Aba. Ninguém, quero dizer ninguém, e repito, não poderá escapar desse evento. Você não precisa se proteger de nenhuma maneira. Especialmente não por qualquer preparação, lugar, comida ou proteção. Certamente não por elementos vindos de sua pessoa. Mas simplesmente acolhendo, abandonando-se e deixando ser o que já está lá. É a melhor maneira de estar pronto para o evento. No momento do evento, foi explicado a você longamente, não haverá identidade. Não haverá mundo, você estará neste tipo de êxtase, como foi nomeado, mas que pelo próprio fato da alegria que tem sido vivida desde o início da ascensão em 14 de dezembro de 2017, lhe dará viver algo que se aproximará, não ao desaparecimento, mas ainda mais à beatitude, em sua definição mais nobre. A êxtase em si se tornará a beatitude coletiva. Muito simplesmente, porque a anomalia primária foi removida, simplesmente porque a ascensão começou há muitos meses e você está no final desta forma de gestação, se é que posso dizê-lo. Não olhe para o dia, não procure o tempo, eu disse isso ontem, porque você está no meio dele. E todo dia é o dia, para o evento individual, como um coletivo. Incline-se sobre você. Curve-se. Todo o resto é realmente feito sozinho.
você não tem nada para antecipar, nada para se preparar, senão adiar, o mais possível, deixar de lado o que a inteligência da luz lhe mostra para deixar ir, mesmo que isso deva ser pelo desaparecimento da alegria, temporário. Porque a beatitude está logo atrás, logo depois. Silêncio. Aba. Eu aproveito isso, para todos os irmãos e irmãs que seguiram ou não, como você disse, toda essa informação que foi transmitida, e não foi apenas informação, foi em primeiro lugar, uma experiência vivida, mas, mesmo assim, uma portadora de informação, cabe a você hoje não se referir a nenhum passado, qualquer que ele seja. Claro, como você pode ver nos seus céus, a Confederação Intergaláctica está mais próxima de sua manifestação tangível e visível. Claro, o apelo de Maria está sempre à sua porta. Tudo que foi dito, tudo que foi vivido, tudo que foi dado como informação, é estritamente verdadeiro. Como eu disse, você só precisa olhar para o que foi dito há 5 anos, 10 anos atrás, 15 anos atrás, e você encontrará exatamente e precisamente aquilo que você está vivendo neste momento. Você então vai olhar para isso não como uma maneira de se transformar, mas de uma maneira como uma confirmação, uma sinalização daquilo que você tem de viver agora. Mas vá ao essencial. E esse essencial é deixar ir. Aceitar de atravessar, aconteça o que acontecer, e a alegria estará lá. E logo atrás, êxtase e beatitude. Você não precisa se preocupar com nada, exceto o que a vida neste mundo ainda pode lhe pedir, para respeitar os compromissos que você assumiu. Mas eu lhes aviso que, a partir do momento em que a beatitude o tocou, você não será capaz de compor de nenhuma maneira com este mundo. É por isso que é melhor para a beatitude tocar em você, por pequenos toques, ao invés de brutalmente. Pois aqui também, a partir do momento em que você vive a alegria, como foi há vários meses, e a partir do momento em que você vive esta beatitude, então naquele momento, você realizou a obra, se reconheceu e deixou desaparecer o que já não é reconhecível e que não tem mais lugar para estar neste mundo como em todo o mundo. Silêncio. Aba. Bem-amado, vamos continuar. Outra questão. Seremos libertados de nossos corpos de carbonos, que nos causam muita dor, antes do grande evento e como? Obrigado pela resposta. Aba. Seria desejável que cada um de vocês permanecesse até o evento. Obrigado por não deixar a cena final. Cada um de vocês merecerá aplausos. E se não houver mais espectadores, quem vai aplaudir? Você vê? Portanto, não tenha pressa em perder seu corpo. Porque todos os corpos serão perdidos. Até o corpo da eternidade. Virá em seu tempo. Isto é agora, como eu disse, mas não antecipar a chamada, não vá ao longo do tempo. Esteja no ritmo do momento presente e nada mais. A luz cuida de tudo, desde que é isso que você é. E não o que você acredita, não o que você vive através deste corpo. E repito, se a beatitude é um marco para você como para cada um de vocês, não se você não vive, mas até mesmo através do que seus irmãos e irmãs vivem e que vão testemunhar de um modo cada vez mais natural também. O que você quer fazer? Você vai morrer de preocupação porque você ainda não vive? Ou melhor, simplesmente, ler, ouvir, frequentar esses irmãos e suas irmãs que, chamados Aba, vivem a beatitude, simplesmente para estar lá e entrar em ressonância com eles. Não há mais nada a fazer. Todo o resto é feito sozinho. O desaparecimento deste mundo, como o desaparecimento de toda a ilusão da criação. Silêncio. Aba.
E novamente, repito, também não é proibido, se você sente necessidade, usar as ferramentas dos tempos antigos, sejam químicas, todas as chamadas técnicas de energia, que isto é todos os produtos que existem nesta terra. Não há contraindicação para isso enquanto seu corpo estiver lá. Mas todos os corpos irão desaparecer. E quanto mais você observar ao seu redor, mesmo que você não viva, os irmãos e as irmãs em beatitude, mais você verá, aqui também, uma forma de mudança sem precedentes. A beatitude é a prerrogativa do que tem sido chamado de santidade em todas as tradições. Esta santidade não é um jogo, um traje ou um papel. Ou seja, neste período particular, cada um de vocês é uma estrela, cada um de vocês é um ancião, cada um de vocês é o éter primordial, cada um de vocês é Maria e Abba, visto que cada um de vocês é tudo e pode ser parte de tudo isso. Mas não há sentido em se identificar ou confiar em qualquer uma dessas ressonâncias. A maior ressonância é aquela que está além dos arquétipos. Hoje, além do Abba, é a beatitude. E apenas ouvindo, lendo ou vendo alguns irmãos ou irmãs, beatos, você só pode se tornar beato. A beatitude não é apenas contagiosa, epidêmica ou pandêmica. Ela é imediata. Isso pode parecer um sonho por enquanto, mas muitos de vocês, eu sei, desde ontem, viveram isso. Simplesmente à distância, ouvindo, ao vivo ou registrado, eles se encontraram nesta beatitude, sem poder explicá-la. E que, você viverá isto, e você o fará viver sem nem mesmo decidir ou querer isto, sem telefonar para você, você verá quem pensar em alguém, ele se encontrará em beatitude. Mas se esse movimento for muito rápido, então, para você, é uma medida do andamento do evento. Porque, quanto mais você se aproxima, em termos de falar de horas e dias desta vez, não de semanas e meses, mais você verá, mesmo que você não viva, que você tem mais e mais irmãos e irmãs que expressam cada um com suas palavras, esta beatitude. A beatitude não pode ser comparada à alegria, seja a alegria interior ou exterior, a alegria sem propósito, a alegria nua como dissemos, porque a beatitude é o atributo da santidade. E essa santidade é acompanhada por inúmeros carismas que não têm relação possível com os poderes da alma. O carisma essencial é a possibilidade, apenas pela intenção, pelo pensamento, de ser eficaz. A beatitude, se preferir, uma outra oitava da alegria, vai levá-lo para aqueles que vivem e antes do evento, e, ou mais tardar no momento do evento, durante a êxtase, vai recuperar o gosto pela vida e repugnância profundamente, mais e mais visceral eu diria, para este mundo, não para fugir dele, mas porque você verá a verdade crua. Esta verdade não precisa de visão. É acima de tudo uma impressão em sua consciência, uma impressão no eu eterno, que é o observador, eu lhe lembro agora. Nesse momento, você saberá que está muito perto, em termos de tempo, horas ou dias, do evento. Os sinais exteriores, claro, lhes foi dito e isso é confirmado a cada dia, os eventos climáticos, geofísicos, astronômicos, relacionados à Confederação Intergaláctica também, vai se tornar mais e mais invasivos, pode-se dizer. Silêncio. Abba, bem-amado, vamos continuar. Olá Abba e todos. Muito feliz em me juntar a você. Eu vou e volto entre a consciência e a pessoa, porque eu gostaria de ficar na consciência. Você poderia me esclarecer sobre isso? Obrigado com todo o meu amor. Abba, bem-amados, parece que respondi a esta pergunta antecipadamente. E eu te disse que haveria muitas perguntas sobre isso. Eu só posso responder-lhe, pergunte-me novamente precisamente para que eu retome o mesmo verbo. Eu vou e volto entre a consciência e a pessoa, porque eu gostaria de ficar na consciência. Abba, contanto que você queira, você não pode fazer isso. Você não deve querer ou desejar, você tem que acolher.
Veja a diferença na orientação de energia e pensamento entre querer e acolher. Tudo flui de lá. A vontade é voltada para o exterior. É a vontade, a volição. O acolhimento está voltado para o interior. É tão simples assim. Em seguida, substitua o verbo eu gostaria de por eu acolho e você o viverá. Quanto ao porquê, já o expliquei o suficiente para mim, através das respostas anteriores. Há também, através dessa mudança entre a consciência e a pessoa ou entre a multidimensionalidade e a pessoa, um tipo de consumo, que também resultará em uma forma de ficar de saco cheio, ou eu estou farto, como já foi dito antes, e esse atrito vai aproximá-lo ainda mais. Desde aqui também que você não procure por porquê que você atravesse. Porque o porquê sempre corresponde a uma causalidade. A luz não é uma causalidade, é anterior a toda causalidade. Silêncio. Aba. Bem-amado, vamos continuar. Ao que pode corresponder o fato de ter necessidade cada vez mais de nada? Aba. Isso corresponde à irrupção da beatitude. Esta necessidade de nada e por nada não é uma retirada da vida, mas um retorno à vida. É uma retirada da sua vida e um retorno à vida. E isso está acontecendo precisamente agora. Quer dizer que você vai constatar, não por um tédio, mas realmente, o sentimento real e concreto assim como é expressado para não precisar, real e concretamente, de nada. Isto não é um jogo de palavras. Porque você não é nada e, portanto, você não pode precisar de nada. É assim que você descobre que é tudo. Não o contrário. Isto foi dito e repito, você não pode ser tudo, até que você tenha sido nada. Nada, em outras palavras, é o sacrifício. Mas o sacrifício amenizado, em sua formulação e em sua apresentação para cada um de vocês, precisamente pela irrupção da beatitude. Mais uma vez, não espere antes do evento, mesmo que você esteja em alegria, que viva imperativamente essa beatitude. Eu disse bem e repito. Por outro lado, você observará se você não vive, ao seu redor, nos testemunhos, nas perguntas, no que está acontecendo, com estranhos que já estão em beatitude. Da mesma forma que você viu as alegrias, os sorrisos que percorreram sua vida desde o momento em que você mesmo esteve em alegria, a eficácia da sua alegria nos irmãos e irmãs humanos. Será o mesmo para a beatitude, e já está começando a ser o mesmo. Silêncio. Aba. Bem-amado, vamos continuar. Eu vivi o amor nu, mas não a multidimensionalidade. Isso se tornou natural para nós e será também espontâneo? Aba. Bem-amada, a multidimensionalidade não é a finalidade. Foi por um momento um meio de ação dentro deste mundo, para ancorar a alegria e ancorar o juramento e a promessa. Hoje, e aqui também você terá inúmeras perguntas sobre isso. Você tem muitos irmãos e irmãs que vivem o amor nu, mas não passaram pela multidimensionalidade ou pela consciência nua. Que importância! O amor nu é suficiente para nós, uma vez que este amor nu leva à beatitude, que põe fim a todos os sonhos de consciência, mesmo de multidimensionalidade. Você não sente falta de nada. Eu diria até que para aqueles de vocês que foram diretamente da pessoa para o amor nu, sem passar pela opção de multidimensionalidade, ou pela consciência nua, sejam abençoados, porque nenhuma armadilha foi apresentada a você. Você não tem nenhuma possibilidade de identificação como uma experiência vivida dentro da supraconsciência. Então você é ainda mais livre do que aqueles que experimentaram elementos dentro da supraconsciência, porque você não pode estar preso ao que você não conhece e ao que você não experimentou. Porque você não pode ressoar com o que você não conhece. Este é o mesmo princípio da ressonância no Aba. Nós todos conhecemos o Aba.
Não falo de forma de identidade, mas precisamente do que é anterior à identidade. O que também significa que as coisas se tornarão cada vez mais simples na tela da consciência e da consciência, desde que você o vive diretamente. Você não precisa mais de intermediários, de etapas intermediárias, camadas sucessivas para atravessar ou qualquer porta para passar. Você apenas tem que ser. E isso é acessível, repito, para todos. A partir do momento que não há nenhum querer. Porque o querer sempre traduz em algum lugar uma vontade de poder. Mas o amor não conhece o poder. Ele conhece apenas a verdade. No poder, não há verdade. Silêncio. Aba. Bem-amado, vamos continuar. Esta é uma questão sobre a Lua. Quanto à Lua, acho que gostaríamos de alguns detalhes sobre o que Ivanov nos disse, que seria um satélite artificial trazido para lá. Poder-se-ia dizer que abriga entidades e, em caso afirmativo, elas são de uma constituição semelhante à nossa? Obrigado. Aba. Bem-amado, a criação é uma ilusão. Vou responder-lhe com base em sua condição hoje, não o que o comandante disse em 2015 ou quantos anos atrás. Vou apenas dizer-lhe que este mundo é ilusão, Maia, não tem substância. Assim, esse objeto denominado satélite é composto de matéria, ou é uma nave de sucata, não tem qualquer importância no final. Isso não concerne a verdade. Isso não diz respeito à beatitude. Eu só posso convidar você a não fazer essas perguntas. Você tem total liberdade e latitude, mas simplesmente não insistir muito neste tipo de detalhes, porque eles não lhe trarão nada para viver a verdade. A verdade é desencadeada no interior, não depende de ninguém. Não depende, por exemplo, se a Lua está cheia ou se é um satélite artificial, porque não mudará sua vivência, mudará seu mental, nada mais. E isso não apresenta nenhum interesse. Eu não falo para a pessoa, mas de agora em diante falarei menos e menos frequentemente para a pessoa, mas para o que você é. E o que você não precisa desse tipo de informação. A Lua, falamos anteriormente, foi impactada. Não importa como ela foi impactada. Claro, se nos referirmos à história que foi contada sobre a origem deste mundo, e que acompanhou você durante todos esses anos, é óbvio então que é o arcanjo Miguel quem golpeou a Lua. A Lua está profundamente relacionada com os povos extraterrestres, mas acima de tudo com o astral, a ilusão. Miguel golpeou a Lua. Miguel então golpeou Marte, e eu diria, seja um meteorito ou uma ação humana, de qualquer forma, o resultado é o mesmo. Silêncio. Aba. A única questão que merece resposta, e direi aqui mesmo no nível de conceitos e compreensão, é a palavra beatitude. Porque não é uma palavra vazia reservada aos santos. Agora é algo que é acessível em todos. E você não poderá duvidar. Claro que quando você vive, mas mesmo se você não vive, através de inúmeros testemunhos. Silêncio. Aba. Bem-amado, vamos continuar. Ontem você mencionou as linhas temporais e disse que alguns estavam em discrepância. Você poderia expandir, por favor? Aba. Bem-amada, a discrepância é constante. Cada indivíduo tem sua linha do tempo. Dissemos que as linhas do tempo se encontram no tempo zero. O tempo zero está à sua porta, êxtasis, beatitude, o evento. Então, a trama temporal de cada um de vocês tem uma trama temporal própria. Mas, na medida em que o evento é coletivo, não basta simplesmente que seja coletivo para cada indivíduo no planeta, mas que seja coletivo com todas as consciências. E é isso que está acontecendo. Então as tramas temporais se encontram.
A trama temporal é simplesmente a história que você vive, que você viveu e que você tem que viver, no final dos tempos. Nada mais, nada menos. Não chama qualquer outra explicação do que isso. Todo mundo segue seu caminho, todo mundo abre em seu próprio ritmo, todo mundo vive o que ele tem que viver de acordo com a inteligência da luz. Nada está atrasado, nada é adiantado. Tudo está no lugar certo, quaisquer que sejam as aparências e quaisquer que sejam suas experiências. Mas se ainda não estiver acessível para você, você verá isso muito rapidamente. E o viverá. Silêncio. Aba. Bem-amado, vamos continuar, se tivermos tempo. Ainda temos tempo, sim, ainda temos tempo. Então é um irmão ou irmã que tem gatos e fala sobre seus gatos. Às vezes, quando acaricio meus gatos, tenho a sensação de que sou atraído, em um abismo, até tenho a vertigem. Depois, há duas outras coisas. Aba. A palavra abismo de fato invoca uma vertigem desde o começo. Eu prefiro muito mais o buraco negro, que pode ser assustador, mas não desencadeia vertigem. Mas há de fato, no que você descreve no contato com seu gato, um contato que é estabelecido além da aparência e da identidade. O ato de amar, quando você acaricia seu gato, levou você a ativar em você o buraco negro. O buraco negro que está no coração do coração, no centro do peito e do qual emerge o toro, o duplo toro. Prossiga. No outro dia, um dos meus gatos chamado Gabriel sentou na minha frente e começou a falar comigo. Não miando, não, falando comigo. Só não peguei nada. Este é o segundo. Aba. Bem-amado, até um peixinho dourado pode falar com você a partir de agora. Uma folha de grama pode falar com você. O sol pode falar com você. Não é uma ilusão, é a estrita verdade. Vocês estão todos dentro uns dos outros, mas não apenas na consciência humana. Toda consciência, mesmo nesta terra, também está em você. Então, como não há mais anomalia primária, ressonância e comunicação, que não é mais uma relação, mas uma ressonância, como defini anteriormente, essa ressonância é cada vez mais natural, não apenas dentro da natureza ou dos povos da natureza, mas também com seus animais, mas com qualquer coisa, ou com qualquer outra pessoa. A sensação do buraco negro é a aparição do buraco negro em você mesmo. Você passou por todas as camadas de isolamento, todas as camadas de confinamento, e você entra em ressonância, o que mostra que não há distância entre um e outro. O importante não são as palavras que podem ser ditas ou ouvidas, mas a experiência em si. Você pode se comunicar, ressoar e ser absolutamente tudo. Mas eu aconselho você a ser uma coisa, é ser nada. Porque nesse momento, você será tudo imediatamente. Em outras palavras, nunca faça qualquer tipo de fixação em si mesmo ou em qualquer outra pessoa, ou mesmo em qualquer um dos personagens da história, seja qual for sua real importância, porque você também precisa atravessar isso. Você não pode conceber nenhuma autoridade externa. E não há salvador nem salvadora. Há apenas a verdade que se restabelece. Não se distancie da verdade imaginando ou acreditando que você tem que passar por Cristo. Cristo não vem para te salvar. Cristo é a matriz crística. Ela se revela para você. Se você espera ver uma forma ou corpo de carne, acho que se esse mundo continuasse, você poderia ter que esperar para sempre. Cristo está vivo em você. A fonte, quando ela estava encarnada, havia dito a você, Babaji. Ele disse: o Salvador está em você, acorde-o. Eu te disse, toda a criação está em você. E você não precisa despertar todos esses arquétipos, todas essas energias, todas essas consciências, mas precisamente, para desaparecer da consciência. Para ser nada. E nesse momento você será tudo.
Mas não faça nenhum particularismo ou especificidade sobre o que você vive, ou suas crenças, sobre uma entidade ou pessoa em particular, histórica e importante. Porque você é eles, e essa é a verdade. Enquanto você adora ou enquanto você está projetando em um exterior, mesmo que seja realmente um mestre, mesmo que seja o próprio Cristo, você não pode ser livre. A única liberdade não depende de ninguém, nem de você, nem daquele que criou sua forma, nem daquele que se deitou e pisou no solo da Palestina. Você vê, essa simplicidade é certamente o que assusta a pessoa e especialmente o povo espiritual, porque a verdade é tão simples que não pode ser acompanhada pela espiritualidade. A verdade é tão simples que não pode ser acompanhada por nenhum mundo. É uma verdade que não passa, a verdade absoluta, de quem você é, além de ser, onde não há mais forma, nem salvadora, nem mais geneticistas, nem metatron, nem fonte. No entanto, tudo está incluído nisso, e é isso que você é. A imobilidade é importante para mantê-lo, sem esforço, no centro do centro, onde o ser encontra o não ser. Tudo mais é feito sem você. Todo o resto é feito sem ninguém, e especialmente não com um Salvador, e especialmente não com um mestre, mas em si mesmos. Silêncio. Aba. Bem-amado, vamos continuar. Ainda há um pouco de reflexão sobre um gato. Aba. Sim. Coloquei na parede uma pintura que fiz, Suri, outro dos meus gatos. Eu o surpreendi mais de uma vez na mesa, olhando a pintura e dando a impressão que ele queria entrar. O que você pode me dizer sobre isso, querido Aba? Muito obrigado. Aba. Ele queria entrar. Risos. Os animais também vivem essa forma de reaproximação e de amor. Ninguém está isento desse amor. Talvez você tenha visto em seus animais, em casa, doméstico, mas também na natureza. Isso é real. Os animais, como são nomeados, também fazem parte de vocês e de nós, eles estão em nós. E, além disso, na época, parece-me que o comandante lhe explicou que os animais eram apenas paródias de linhagens estelares. Nesse sentido, você sabe que os gatos vêm de Sirius, que os leões vêm de Arcturius e que os animais são apenas uma paródia criada pelos arcontes, mas dotada de consciência e animada. Eles estão em você, acima de tudo, e eles também são você. Então conceda ao gato, sem dúvida, a mesma capacidade de ressonância, como descrevi para mim e para cada um de vocês. A ressonância é comum. Esta é a ressonância do que é chamado de tempo zero. Isto é, o campo último, a causal, que o remete à informação do tempo zero, que contém a totalidade de todos os tempos, todos os espaços e toda a criação. Proponho substituir o termo criação pela palavra criado, o criado. Porque a criação, você sabe, tem seu oposto, não destruição, mas descriação. O criado é algo que é realizado e que só passa. Na criação, sempre há histórias. Os anciões e as estrelas, assim mesmo como a confederação, lhes contaram uma história verdadeira, a história deste mundo, para que você pudesse reencontrar o fio da meada, pela vibração de sua consciência, a sua supraconsciência, e, finalmente, queimando o fio, para se reencontrar naquilo que a pessoa chama de vazio e nada, até mesmo esta sombra, mas que não é que a verdade sublimada da criação e anterior à criação. Então você está no criado, mas não precisa mais criar nada. A cocriação consciente, que é a expressão do seu amor, não é uma criação. Também participa da iluminação, na verdade, e também, até certo ponto, na descriação. Vão sair tudo de você, a fim de estar vazio. Que isso se passe por não importe o que, tudo que deve sair sai. Quer se trate de riso, raiva, sonhos, você não deve manter nada dentro de você. E ainda assim você não tem nada para descartar. Você apenas tem que deixar-se iluminar o que a inteligência da luz ilumina, para permitir que se faça a obra em você, através de você, mas não por você. Silêncio.
em relação à verdade, enquanto você acredite que está agindo por si mesmo, você não está livre. Você está na consciência, mas você não está na verdade. Aquele que é livre não age. Ele irradia e ressoa, sem qualquer intenção, sem qualquer vontade própria. Ali é a beatitude. Eu só posso engajá-los a olhar para o lado de alguns anciãos, como eu disse, e olhar para o que eles escreveram, viveram ou testemunharam nesses momentos de beatitude. Porque é a mesma coisa. Mesmo que as palavras sejam diferentes, elas traduzem apenas a mesma experiência. Enquanto a supraconsciência se manifesta, você está sujeito à consciência, ao jogo da consciência, às experiências, às histórias, aos papéis, às funções, mesmo dentro da liberdade dos mundos livres. E a liberdade dos mundos livres não é a liberdade da verdade. Há somente a felicidade, além de toda a forma, que o encanta além do êxtase e além da morada da suprema paz. Nesse momento, você se reconhece como a luz original, dentro do éter primordial. Você não pode mais ser enganado por qualquer visão ou experiência, você não pode mais ser atraído por nenhuma experiência de consciência, em qualquer extrato. Você está completo. E desta completude, nada mais pode sair de outro que, efetivamente, a alegria, e especialmente a ressonância e radiância da santidade. Tudo o mais aparece para você e lhes aparecerá como algo tão supérfluo, tão inútil, tão pesado. Você se verá como era antes, no personagem, mesmo brilhante, até mesmo bom, em suas evasões, em seus mecanismos de operação, e então você pode rir de si mesmo, ter pensado que você é esse corpo e esta vida, ter pensado ter que evoluir, ou ter que pagar algum karma, ou ter que preservar algum privilégio, seja o que for. Você será abençoado. Esta não é uma promessa vaga, não é um futuro hipotético, é a verdade que é devida a todos. Porque é isso que você é. E apesar do confinamento, nunca foi possível forçar a consciência a ir além do biológico. Silêncio. Aba. A consciência precisa de espaço, precisa de liberdade, mas não é liberdade. E, de fato, as circunstâncias deste mundo se tornando o que são, você só pode ver isso. Assim, entendo perfeitamente que a noção de estar cansado, de ficar entediado, de vacilar entre a consciência e a pessoa, pode parecer, em alguns casos, exaustiva. Mas eu garanto que a beatitude vai acabar com isso, durante o evento, ou mais tardar, ou já. Mas se for rápido demais, estou falando de intensidade e número, então você saberá que a êxtase está à sua porta, o evento também. É para você, posso dizer, seu ponto de referência interno, é o ponteiro do medidor que lhe diz onde você está. Silêncio. Aba. Bem-amado, vamos continuar. Não há mais perguntas escritas e temos cerca de 20 minutos restantes. Aba. Então, bem-amado, é você quem escolhe. Você tem perguntas? Existe uma pergunta. Aba. Então, nós a escutamos. Participante. Bem, eu queria saber, o que é do uso do pêndulo, cartas de tarô, numerologia. É algo que, para o que isso serve agora, é isso, aqui, saber um pouco, vós. Nossa irmã gostaria de saber o que é do pêndulo, do tarô, da numerologia, seu uso e o que é agora. Aba. Bem-amado, a questão não surge hoje em termos de utilidade ou inutilidade. Surge em termos de beatitude. Quando a alegria estiver aí, você não estará realmente disponível para usar um pêndulo ou tarô arcano. Quando a beatitude estiver aí, essa pergunta vai fazer você sorrir, você mesmo. Claro que você pode usar o que quiser. Até as ferramentas do passado. Mas no momento de beatitude, assim que você tiver experimentado isso, você não será capaz de olhar para um relógio ou uma carta de tarô.
vai parecer tão desatualizado, tão arcaico e tão ligado a este mundo. O que você chama de simbolismo é apenas dois lados diferentes da mesma moeda, a moeda da ilusão. Então há o diabo, o diabólico e o simbólico. O diabólico se separa, o simbólico se une. Mas o que ele une? Ele separa o que? O diabólico? O que já está separado e dividido neste mundo. Ele também reúne dentro deste mundo, mas neste mundo. Tudo que você cita pode ter alguma utilidade, sim, em relação a este mundo, mas nenhum sobre o que você é. Esta é a melhor resposta que posso lhe dar. Mas não há objeção a quem use esses meios, que, lembro a vocês, se tornarão meios arcaicos. Este já é o caso para aqueles que estão na alegria e que realmente vivem esse amor nu. Mas, novamente, não imponha as restrições e faça o que você sente. Mas posso assegurar-lhe que com a beatitude, ou mesmo êxtase, não há mais desejo, nem de ser ensinado, nem ler, nem usar qualquer coisa em ressonância com o invisível. Porque o invisível se tornou visível além do astral. Quando digo visível, não é uma questão de ver com os olhos, mas mais uma visibilidade interna. Silêncio. Aba. Então te responderei. Ame e faça o que quiser. Obrigado. Obrigado, Aba. Pessoalmente isso me faz sorrir. Mas eu sei que é um problema importante para algumas pessoas que não estão aí. Vós. Pessoalmente, ela sorri, mas sabe que é importante para algumas pessoas que não estão lá. Aba. Absolutamente eu disse que não havia escrúpulos em usar a química, diz respeito a este mundo. Até agora, de fato, era certamente necessário usar sua intuição, seu pêndulo, sua reflexão, mesmo em relação à poluição deste mundo, em todos os níveis. Mas hoje você é invulnerável, você é insensível a tudo isso. Porque você está bem acima de tudo isso e muito diferente do que você era na aparência. Há muito tempo, além disso, o comandante havia lhe contado sobre o sapo em seu pote, que era água aquecida. Tudo isso está terminado. Sua sensibilidade, mesmo que você não perceba a energia ou a vibração, é cada vez mais bela, passa por todos os canais possíveis. Mas essa sensibilidade não é acompanhada por uma fragilidade, exceto por aqueles que ainda acreditam estar sujeitos a ela, em seus sonhos ou em suas ilusões, ou em seus pesadelos. Mas a partir do momento em que é vivido, então você só pode sorrir. Porque o tarô, o pêndulo, ou qualquer outro instrumento, teve como objetivo compensar um certo número de inadequações de sua presença, dentro da pessoa, para poder captar diretamente. Hoje, não há barreira, não há filtro, não há mais véu, e como tudo está em você, você mesmo é o pêndulo, você é todo tarô arcanos e você são todos signos astrológicos. O que está acontecendo não diz respeito a este mundo, no entanto, está acontecendo neste mundo. Silêncio. Voz. Há uma pergunta. Participante. Por algum tempo, mas não é todas as manhãs, tenho olhos que voltam a fazer os limpadores de para-brisa, assim, de olhos fechados. Voz. Por algum tempo, não é todas as manhãs, os olhos da nossa irmã estão começando a se parecer com limpadores de para-brisa. Participante. Então, os olhos estão fechados. Voz. Mas os olhos estão fechados. Participante. Mas é só antes de acordar. Voz. É só antes de acordar. Participante. Porque a partir do momento em que a consciência vê isso, voz. A partir do momento em que a consciência vê isso. Participante. O processo para e eu acordo. Voz. O processo para e ela acorda. Participante. Então, lembro-me, pareceu-me que era um exercício que me foi dado, não sei se era um amigo ou mestre Han. Voz. Ela lembra que foi um exercício que foi dado por um amigo ou um Rael. Participante. Han mestre. Aba. Um exercício que consiste em quê? Voz.
Para ter olhos que vão embora, faça a viagem como um limpador de para-brisas, da direita para a esquerda e muito rapidamente. Aba. Ok. Essa é uma técnica que é conhecida no Ocidente por outros nomes, que supostamente promovem a eliminação de algum trauma emocional. Na verdade, há alguns anos, havia sido comunicada sobre a capacidade de liberar certos engramas emocionais dentro de você, absolutamente. Voz. Isso vem sozinha, ela diz, vem espontaneamente. Aba. Absolutamente. Além disso, eu aconselho globalmente em comparação com o tarô e todo esse tipo de perguntas lá, simplesmente para não pedir uma opinião externa. Eu dou a você, mas é você quem deve experimentá-lo. Então, é claro, como nossa irmã disse antes, não lhe dizia a respeito diretamente, mas alguns irmãos e irmãs que têm dúvidas sobre isso, e eu estou falando com eles precisamente. Experimente. Tente ser espontâneo, tente não medir, tente não diagnosticar, tente não analisar. Apenas tente ser verdadeiro e você verá que não precisará mais de análise, pêndulo, astrologia ou visão relacionada ao tarô. Tenha cuidado, não quero dizer que o tarô e a astrologia sejam ferramentas prejudiciais, muito pelo contrário. Mas estou simplesmente dizendo que você não verá o menor uso desde o momento em que a alegria é vivida. Aqui também é sobre ser verdadeiro. A partir do momento em que você percebe claramente que certas coisas não servem mais para você, e você terá que decidir, mas não comprometer a verdade que você vive, em relação a qualquer ação ou a qualquer atividade que você lidera. Você deve estar em completo acordo consigo mesmo. A partir de lá, é o que decide, e não de dizer, o tarô é ruim, ou é bom, ou não é mais atual. E de um modo geral, quanto mais você vai em direção à simplicidade, mais você é verdadeiro. Quanto mais você se aliviar, mais leve você se torna. Você não precisa de bagagem, você não precisa de nenhum conhecimento, pois o conhecimento é apenas ignorância. Como sempre, é a sua experiência e é a sua experiência que deve guiá-lo em suas escolhas, em suas decisões, e não em uma opinião externa, mesmo que seja minha, mesmo a do tarô, astrologia, não importa. A resposta está no seu coração, mesmo que você não viva a alegria. Veja ela dentro de você, você sabe disso. Você simplesmente esqueceu, ou simplesmente ignorou. Mas ela já está aí, ela nunca desapareceu. Há também uma nova forma de espontaneidade, que nada tem a ver com visão, intuição ou clarividência, mas que tem a ver diretamente com a inteligência da luz. Silêncio. Aba. Bem-amado, vamos continuar. Participante. Eu só quero adicionar a minha pergunta. Voz. Ela quer completar a pergunta que ela fez. Participante. Porque aqui estamos nós, começamos no tarô, e eu faço o que acontece comigo foi realmente algo muito espontâneo, que eu não escolho fazer. Este não é um exercício que escolhi fazer. Acontece comigo assim, algumas manhãs, e eu só queria saber o que isso significava. Voz. O que ela viu com os olhos indo da direita para a esquerda muito rapidamente, ela queria saber o que era. Participante. É uma coisa muito espontânea, isto é, não sou eu quem escolhe, voz. Não é ela quem escolhe, é espontânea, é alguma coisa. Aba. Então, se é espontâneo, corresponde, da mesma forma quando é algo que é desencadeado por si mesmo, a necessidade de eliminar certas emoções engendradas, simplesmente, relacionadas ao passado, às experiências e à vivência desta vida. E, de fato, tem um aspecto libertador, mesmo que seja espontâneo. Obrigado. Aba. Lembro-lhe, no entanto, que existem anomalias desses movimentos oculares chamados nistagmos que nada têm a ver com a luz. Mas só isso pode um médico lhe responder. Cabe a você para ver se após esses movimentos, você se sente liberado de algo ou não. Voz. Ela diz sim.
Aba. É isso aí. Então você tem sua resposta. Silêncio. Voz. Ainda resta um pouco de tempo. Existem outras questões. Aba. Podemos parar, bem amado, como eu lhe disse, entre 4h30 e 5 horas. Sim, é isso. Agora acho que podemos parar. Aba. Então nós paramos. Aba. Aba permanece no que você é e eu lhe digo depois do seu intervalo. Então, até breve. Todos Aba. Obrigado Aba. Tradução. Alberto César Freitas. Apoteose Live, 28 de outubro de 2018.